Os melhores dons de Deus podem estar aguardando que caminhemos no caminho de Deus, esperando e confiando nele. Só então tais bênçãos nos serão disponibilizadas. Deus nos dá uma maneira de viver que é a melhor possível, mas se escolhermos desobedecer-lhe e andar por outro caminho, nossa vida vai acabar virando uma grande bagunça. Minha vida costumava ser toda voltada para viver e ganhar dinheiro. Se eu tivesse um bolso cheio de dinheiro, tinha um bolso cheio de cocaína garantido. Eu usei cocaína todos os dias por 30 anos. Eu tinha 18 caras trabalhando para mim. Então o vício realmente pega e a gente simplesmente não consegue acompanhar. Tudo o que eu fazia estava errado e eu sabia que estava errado. Mas é um vício, um ciclo vicioso em que você cai e está preso a ele. Meu filho foi salvo primeiro e sempre me convidava para ir à igreja, mas eu nunca iria, dava muitas desculpas. Na primeira vez que estive na minha igreja, senti o Espírito Santo. Todos os meus pecados me derrubaram e eu chorei por 3 dias. E quando cheguei lá, Deus disse que o velho se foi e o novo está aqui, presente. É um presente. Uma vez que o Senhor me tocou, eu nunca mais fui o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Um dos meus rapazes luta. Ele está muito bem. Eu não queria dar uma chance a ele, mas ele está comigo há 3 anos. Podemos ligar um para o outro a qualquer hora do dia ou da noite. Esta é uma cidade pequena. Sempre encontro pessoas que me conhecem. Eles me dizem: Gerardo, você parece bem. Eu digo a eles: você pode ter essa vida também. Eu gostaria de ir aonde o Senhor me conduzir, seja neste país ou fora dele. Gostaria de ajudar de qualquer maneira que puder na missão do Senhor, construir igrejas, talvez algumas escolas, hospitais. O Senhor tem um plano e ele sabia que aos 46 anos que eu voltaria para casa. Eu li o Filho Pródigo 100 vezes antes de perceber que era eu. Ele me deu um tapa na cabeça e disse: é você, Gerardo. Então o velho Gerardo se foi. Meu pai me perdoou e se ele fez isso por mim, ele fará por você. Mensagem de hoje: as consequências de uma falha de fé.
Não é estranho como muitas vezes Deus nos abençoa e não respondemos corretamente? Então nos perguntamos por que passamos por dificuldades, sofrimentos, perguntando onde Deus está. Ele está onde sempre esteve. Ele deseja nos abençoar, expressar seu amor por nós, perdoar nossos pecados, escrever nosso nome no livro da vida do Cordeiro e um dia nos levar para casa no céu. Por que não recebemos a mensagem cedo na vida? Bem, isso é verdade em todo o caminho através da palavra de Deus. Os israelitas estiveram na escravidão egípcia por cerca de 430 anos. Deus os libertou e os levou pelo deserto. Então, finalmente, no momento certo, ele os levou através do Mar Vermelho e novamente em seu caminho para Canaã. Eles tinham ouvido falar disso por muitos e muitos anos, que Deus tinha uma terra prometida. Assim, a Escritura começa com sua resposta à incrível bênção de Deus. Quero que você ouça com atenção, porque essa mensagem bíblica nos relata muitas vezes em nossa vida, quando estamos à beira da bênção, quando somos abençoados e como reagimos. Quero que você abra a Bíblia no capítulo 13 de Números. O que aconteceu aqui é que Moisés enviou espiões à terra prometida para obter informações de como era a terra. Eles sabiam que teriam de lutar e vencer na guerra. Esta foi a resposta deles. Então Moisés envia um homem de cada tribo e, eles estão fazendo um relato do que viram. Números 13, 27 a 33. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem junto do mar e junto ao Jordão. Em outras palavras, eles colocaram todos na aba. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos esta terra. Podemos possuir esta terra. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Você sempre tem esses dois grupos de pessoas. Você tem o grupo a si mesmo e tem o grupo fiel. Onde você acha que está? Se você está no grupo a si mesmo, você é negativo acerca das coisas. Eu sei que a Bíblia diz que Deus responde às orações. Se você está com Caleb, você vê o que Deus providenciou e olha para isso da perspectiva de que é um negócio fechado. Então, quero que você veja isto. E estou lendo mais alguns versículos no capítulo 14, versículos 1 a 12. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Morreremos neste deserto. É onde estamos. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar aqui, nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito.
Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais havia observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Essa foi a sua maneira de descrever que tinha tudo. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei. O que eu quero que vejamos nessa passagem é isso, um princípio muito, muito importante com o qual você e eu somos confrontados todos os dias em nossa vida, de uma forma ou de outra. E isto é as consequências de ter uma falha de fé. Uma falha de fé é uma falha em confiar em Deus quando você é confrontado com um desafio, uma provação ou uma tentação. Todos nós seremos provados e tentados às vezes, e seremos tentados a voltar atrás, e isso tem consequências. Então eles se encontram dizendo não. Ouçam a promessa do Deus Todo-Poderoso de dar-lhes a terra que havia sido espiada por 2 servos fiéis. Mas agora eles estão à beira disso e prestes a cometer o maior erro de suas vidas. Muitas vezes os melhores dons de Deus, tanto os celestiais e espirituais como os terrenais e materiais, podem estar aguardando que caminhemos no caminho de Deus, seguindo o tempo dele, esperando e confiando nele, e nos movendo ao impulso dele. Só então tais bênçãos nos serão disponibilizadas. Quantas vezes você sofreu uma falha de fé? E isto pode acontecer tanto em coisas pequenas como em coisas grandes. Então, qual foi a resposta deles? Uma amarga decepção. Toda a congregação levantou a voz, gritou e o povo chorou naquela noite. Aqui estão eles parados na fronteira da terra prometida, a terra de leite e do mel, uma terra com a qual sonharam, oraram e creram em Deus por tantos e tantos anos. E agora, porque alguém disse, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. As pessoas são numerosas. Cuidado com aquelas pessoas em sua vida fazem parte da multidão. De alguma forma, eles simplesmente não conseguem aceitar o fato de que Deus quer fazer isso por eles. Isso não tem nada a ver com o fato de merecer ou não merecer. Há alguém aqui que não tem pecado? Não. É por isso que você chama isso de graça. Não é algo que você merece. Graça, o maravilhoso e infinito amor de Deus. E então eles tiveram uma falha de fé. Eles desenvolveram uma visão muito distorcida de suas circunstâncias. Nós sabemos o que Deus fez. Não é interessante a rapidez com que podemos esquecer as respostas às orações? Eu acho que há muitas pessoas que confiaram em Jesus como seu Salvador e não podem acreditar que Deus lhes daria dons espirituais, que Deus os fortaleceria.
responderia às suas orações, lhes daria alegria, paz e orientação, direção para a vida delas. Elas simplesmente não conseguem acreditar e então querem viver meio confusas. Eu acho que estou salvo, mas às vezes eu não sei se estou ou não. Duvidar de Deus é viver em um nível inferior ao que Ele planejou para nós. É uma tolice desnecessária, uma falha de fé. A terceira coisa que você deve observar aqui é que aqueles incrédulos causaram sofrimento aos outros. A nação inteira sofreu com o fracasso de sua fé. Toda a congregação. Você pode ver isso no capítulo 14, versículos 1 a 10. Todas as famílias, e observe isso, porque eu acho que é isso que temos de ver. Esta é a escolha que eles fizeram. Deus está falando agora. Os versículos 20 a 33 deste capítulo 14, quero que você coloque isso em sua mente. O Senhor respondeu, eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, ouça, eles estão perdoados, mas juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que ele foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído neste deserto. Quando Deus lhe oferece algo, quando Ele o chama para fazer algo que é justo e bom e santo, e lhe promete uma bênção, há uma penalidade severa por não aceitar o que Deus deu. Então Deus lhes disse: 40 anos. Durante 40 dias vocês espiaram a terra. Durante 40 anos vocês morrerão no deserto. Você pode achar que isso soa um tanto duro, não? Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências de seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim.
encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Este é um aviso divino para cada filho de Deus que já tenha tido a sua experiência de salvação. O que você está fazendo? Você está vivendo uma vida piedosa? Deus providenciou uma vida piedosa e providenciou tudo que você precisa. Os crentes querem culpar a Deus por algo que está acontecendo, quando, na verdade, nós deixamos de acreditar nas promessas que Ele nos fez. Portanto, sofremos as consequências. Então, o que eu quero que você veja aqui é que as coisas vão piorando e eles tentando corrigir a desobediência sem a ajuda de Deus. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo à ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir ao Senhor, Ele não estará com vocês. Mas eles subiram de qualquer maneira. Veja, isso é o que acontece. Observe isto. Quando você desobedece deliberadamente a Deus, e então quer evitar o julgamento ou evitar a penalidade, e você decide: aqui está o que eu sou, aqui está o que eu vou fazer. Ouça, apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Ormá. Então existem algumas decisões na vida que eu posso te dizer. Eu sei que isso é verdade. Existem algumas decisões na vida que você não tem mais uma chance. Desobedecer a Deus muitas vezes o coloca numa posição onde você pode se arrepender desse pecado, pedir a Deus que o perdoe e diga a Ele o quão envergonhado você está e todas as coisas, mas não corrige a penalidade. E não importa. 40 longos anos atrás no deserto. E você se lembrará de que voltaremos a isso mais tarde. Essas pessoas foram mordidas por cobras e todas as coisas que tem o seu menu. Aliás, era a mesma coisa toda hora. E por que eles fizeram isso? Porque eles não estavam confiando em Deus, eles não estavam acreditando em Deus, eles não estavam aceitando o desafio de Deus. 2 homens de todo aquele grupo. E as pessoas, muitas vezes, hoje se perguntam por que estão passando por tantos tempos difíceis. Então, deixe-me apenas dizer isso. Quando você desobedece a Deus deliberada e voluntariamente, especialmente em decisões muito importantes em sua vida, isso o faz. Deus é um Deus que perdoa. Ele pode perdoá-lo sem remover penalidade. Essa parte nós não entendemos. Porque eu peço a Ele que me perdoe e Ele me perdoa. Isso removerá a penalidade? Depende do pecado. Ele perdoou o pecado deles,
mas não removeu a penalidade. É por isso que viver uma vida obediente é tão absolutamente muito importante. Você diz: olhe para trás em minha vida e penso nos erros que cometi. Não estou dizendo que Deus não perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Mas a Bíblia também diz: vamos colher o que semear. Ponto final. Deus perdoa, mas não apaga as consequências, muitas vezes. E se você também pensar sobre isso, quando eu olhar para tudo isso e pensar como você corrige isso, bem, há uma correção. A primeira coisa que você faz é entrar na palavra de Deus e dizer: Senhor, fala ao meu coração sobre essa passagem, sobre uma passagem. Ajude-me a ser capaz de ver em sua palavra algo que se aplique ao meu coração onde estou neste momento. Fortaleça minha fé. Senhor, mostre-me como manter meu foco. Quando eu penso nisso, eu penso no impacto que isso teve sobre Josué. Antes de pregar meu primeiro sermão, eu estava de pé no meu quarto. Minha mãe entrou e disse: eu quero dar a você um versículo da Escritura antes de você ir pregar. Josué 1:9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não tremes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que fores. E eu me lembro de andar para a igreja, era um quarteirão, e eu parei do outro lado da rua sob um poste de luz, e eu memorizei aquele versículo muito rapidamente. E eu disse: estou confiando em você. Esse foi meu primeiro sermão e ainda provavelmente meu versículo favorito, porque é verdade. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não tremes nem te espantes. Por quê? Sobre qualquer situação, qualquer circunstância, pois o Senhor, o seu Deus, está com você onde quer que você vá. O Senhor, vosso Deus, que nos deu a palavra, que nos deu a Bíblia, o Senhor, seu Deus, que é onipotente e onisciente e onipresente, está com você onde quer que você vá. Você precisa colocar isso na sua bateria. Todos nós vamos enfrentar tempos difíceis, mas não são os tempos que enfrento. É como eu reajo. Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não trema, não desanime com nada. O Senhor teu Deus está contigo. Escute isso. Eu amo isso. Onde quer que você vá. E eu posso lhe dizer o que você deseja, anseia, enfrentando. Esse versículo é um compromisso do Deus Santo, escrito neste livro sagrado que se aplica a cada um de seus filhos, que nasceu de novo, que olha para ele, que confia nele, que espera nele e o obedece. Você não pode falhar. Amém? Pai, agradecemos por colocar todas essas escrituras em sua preciosa palavra e oro para que o Espírito Santo grave este versículo no coração de cada pessoa. Para, Senhor, tu sabes que todos nós passamos por momentos difíceis, mas temos a tua promessa que tu estarias conosco. Tu não nos abandonarias. Teremos a força e a energia e o poder e a fé para acreditar, confiar e ser vitorioso. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Em Contato, liderando pessoas em todo o mundo.
no relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível